verdade, o ser humano nem precisava de salvação, porque ele já era salvo. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem perfeito, pleno, íntegro, completo. Ele era pleno em tudo. E Deus o plantou no jardim, colocou no jardim para que ele lavrasse esse jardim. A Bíblia vai dizer que Satanás entra dentro de uma serpente e ela engana o homem. Ela convence o homem e a mulher através das 3 concupiscências, os 3 desejos: o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, a cometerem uma coisa chamada de pecado. E o que o pecado fez? O pecado trouxe uma separação entre nós e Deus. O homem era unido a Deus, o homem via a Deus, conversava com Deus, só que o pecado fez essa separação. Deus já não podia mais andar com o homem por causa do pecado, porque o pecado trouxe na terra uma coisa chamada de morte, porque o salário do pecado é a morte. O homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente. Quem consegue me entender aí? Diga amém. Preciso que você entenda a introdução para você entender a mensagem. O homem não foi feito para a morte, nós éramos seres eternos, viveríamos eternamente, e Deus teria total comunhão com o homem, Deus teria total relacionamento com o homem, frente a frente, face a face. Só que quando o pecado entrou, o pecado trouxe uma separação entre o homem e Deus. Agora o pecado não permite mais que o homem consiga ser pleno, íntegro, completo. O homem não consegue mais ver a Deus, porque se o homem vê a Deus em pecado, ele desfalece, ele morre, porque o pecado trouxe essa separação. O pecado foi algo que afetou a humanidade num total, na sua totalidade. Não só a humanidade, mas o pecado conseguiu afetar todo o sistema universal, todo o planeta Terra. Toda a Terra foi afetada pelo pecado. A Terra não produzia espinhos, passou a produzir espinhos. Os animais foram afetados pelo pecado, desenvolveram dentro deles ações que não eram normais. O leão vivia com a ovelha vivia com o leão. Hoje o leão não consegue mais viver com a ovelha. O pecado trouxe um desequilíbrio em tudo. Quem entende, diga amém. Amém. Então Deus, ele tinha que bolar um plano. Deus teve que bolar um plano para trazer de volta o homem para ele, para que o homem fosse novamente ligado a ele, para que o homem fosse novamente grato para Deus. Por isso entrou um plano chamado plano de salvação. Agora o homem precisa de salvação. E aí vem Jesus e diz assim: porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha de novo o direito da vida eterna. Não aqui, não a vida eterna aqui na terra, mas a vida eterna quando Cristo voltar e nós viveremos com Ele eternamente. Mas me entenda agora, para você pegar a mensagem por completo. Como funcionava no Velho Testamento? Como funcionava no Velho Testamento o relacionamento com Deus? A Bíblia vai dizer claramente assim: porque nós fomos comprados. Nós fomos o quê? Comprados. Não precisava, mas por causa do pecado, agora Deus teve que nos comprar novamente. E parece até uma coisa assim estranha dizer que Deus nos comprou. Como assim, pastor? Como que Deus nos comprou? Deus foi lá, porque quando o homem pegou o contrato da vida dele e deu esse contrato para o mal, deu esse contrato para Satanás. Agora, nós que pertencíamos a Deus, passou a pertencer ao mal. Nós estávamos condenados junto com Satanás eternamente por causa do pecado. Só que a Bíblia diz que Deus nos comprou. Deus o quê? Nos comprou. E como foi essa compra? Lá no passado, lá no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que Deus, para ele trazer purificação para o homem, como funcionava? Deus chamou Moisés e disse para Moisés assim: Moisés, você vai construir um tabernáculo. E Deus deu uma visão para Moisés de como seria esse tabernáculo, como seria essa igreja, porque seria o lugar onde Deus iria trazer o relacionamento dele para com os homens. Moisés constrói um tabernáculo dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e o santo dos santos. Quantas partes? Átrio,
lugar santo e o santo dos santos. Eram três partes. No átrio ficava-se dois objetos. Um era o altar do sacrifício e uma pia de bronze, aonde os homens lavavam as suas mãos para a purificação. Dentro do lugar santo, é como se o átrio fosse o lugar de fora da igreja, o lugar santo, o templo, aqui onde nós estamos. E nesse lugar ficava de um lado a mesa da preposição com 12 pães, e do outro lado ficava um candelabro com as 7 lâmpadas de Deus acesas. Na parte que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, que é como se fosse o altar, ficava-se um incensário ali, aonde o sacerdote tinha que acender esse incensário para ele entrar no lugar chamado Santo dos Santos. E no lugar santo dos santos ficava a arca do concerto, a arca da aliança. Quem consegue me entender? Diga amém. Pegou até aí? Diga amém. Ficava a arca da aliança, que somente o sacerdote entrava lá uma vez por ano para oferecer um sacrifício em expiação, em purificação pela vida do homem. Então funcionava mais ou menos assim, uma vez por ano, geralmente era entre o mês de setembro e outubro. Geralmente essa data era comemorada dia 2 de outubro, que era chamado do dia de Yom Kippur, o dia do perdão. O dia do quê? O dia do perdão, era considerado chamado de Yom Kippur. O sacerdote da família, o pai de família, escolhia um animal, e esse animal tinha que ser perfeito, sem defeito, sem mácula, sem machucado, o animal tinha que ser completo. E aí o pai de família trazia esse animal até o templo, até onde? O lugar santíssimo, até onde estava o tabernáculo. O pai de família pegava esse animal, chamava toda a família vinha, impunha as mãos sobre o animal, colocava as mãos sobre quem? Sobre o animal e transferia para o animal os seus pecados. O pai vinha até o altar que ficava do lado de fora, degolava o animal, o sacerdote parava uma bacia com sangue e colhia o sangue do animal. Depois o pai vinha até a pia de bronze, lavava as suas mãos e o pai ficava do lado de fora. O sacerdote agora pegava o sangue do cordeiro e ele entrava dentro do santuário onde estava a mesa dos pães, o candelabro, o incensário, e ele acendia o incensário e ele entrava até onde estava a arca da aliança. O que ele fazia? Pegava o sangue do animal e aspergia o sangue do animal sobre a arca da aliança. Quando o sacerdote fazia pelo pai essa cerimônia, toda a família era purificada, os seus pecados eram perdoados. Quem me entendeu, diga amém. Essa cerimônia acontecia quantas vezes? Uma vez no ano somente. Todos os anos eles tinham que vir, entregar um animal, e eles tinham que fazer essa cerimônia de purificação. O sacerdote entrava com sangue e aspergia sobre a arca da aliança, e assim era a purificação. Deus viu que essa purificação era uma purificação incompleta, porque o sangue do animal não conseguia redimir a pessoa ou redimir a pessoa por uma vida. Todos os anos eles tinham que fazer a mesma coisa, porque o sangue do animal não era puro, não era perfeito. O sangue do animal não era o quê? Imaculado, não era algo que era puro, não tinha pureza, porque como eu disse no início, o pecado afetou todas as coisas, tudo, desde os animais, a terra, ao homem. O pecado ele trouxe um desequilíbrio em tudo. Quem consegue me entender, diga amém. Então Deus, ele chama agora, ele tem um plano. Qual é o plano dele? Enviar o seu filho Jesus, para que Jesus ele venha até a terra e ele compre de volta a humanidade. Mas como aconteceu essa compra, pastor? Deus foi lá e negociou com o diabo? É lógico que não. Deus foi lá e falou assim: diabo, põe o preço aí que eu vou o quê? Eu vou pagar. Não foi assim, não é esse tipo de compra. Essa é a nossa negociação, não é? Quando a gente fala de compra, de acordo, é isso que vem na nossa cabeça, mas não é isso. O mundo espiritual ele é regido por leis. Ele é regido por quê? Por leis, por princípios. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando Deus manda o anjo Gabriel a uma virgem da Galileia chamada Maria, o anjo aparece para Maria e disse para ela assim: salve agraciada,
bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Você vai gerar, você vai ficar grávida e vai gerar luz a um menino. Você vai dar luz a um menino. Aí ela olhou para o anjo e disse assim: mas como isso vai acontecer se eu não conheço um homem? Porque a lei natural, a ordem natural de uma mulher engravidar, ela tem uma conexão com o homem. A mulher é a terra, o homem é a semente. O homem é aquele que semeia na vida da mulher, e a mulher é a única capaz de trazer à vida aquilo que o homem tem por semente. Só que Maria disse assim: eu não conheço homem nenhum, eu não tenho relação sexual com nenhum homem. Como que isso vai acontecer? Aí o anjo disse para ela assim: o que vai ser gerado em você não é obra de homens, é obra de Deus. Eu vou plantar dentro de você, não é uma semente humana, é uma semente divina. Não é uma semente que vem de homem, porque a semente do homem é pecaminosa. A semente do homem está manchada. A semente do homem ela já nasce em pecado. O homem, ele já nasce o quê? Debaixo do pecado. Mas a semente que eu vou plantar dentro de você, ela é pura, ela é perfeita, ela não tem pecado, ela é sem mácula, ela é uma parte do próprio Deus dentro de você. E a Bíblia diz que Maria disse assim: eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. A Bíblia vai dizer que então Cristo começou a ser gerado dentro de Maria. Maria engravida, fica grávida aos 9 meses, Jesus nasce, ele cresce e ele vai cumprir a sua missão, o seu chamado, até chegar o tempo em que ele tem que entregar a sua vida. Só que entenda uma coisa: Jesus nunca foi semente de homem. Jesus era semente de quem? De Deus. Sendo semente de Deus, ele não tinha nele uma coisa chamada de quê? Pecado. Ele não tinha uma coisa nele chamada de pecado. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Então a morte nunca poderia ter matado Jesus. Quando o pecado entrou no mundo, entrou uma coisa chamada de morte. E aí o que a morte faz? A morte mata quem está em pecado. Por isso que tudo que existe é corruptível. Tudo que existe nesse mundo passa. Tudo que existe nesse mundo é passageiro, porque está debaixo de uma regra, de uma lei chamada pecado. Só que Cristo não tem nele nenhum tipo de pecado. Então a morte nunca poderia ter matado Jesus. A morte nunca poderia ter o quê? Destruído Jesus na cruz do Calvário. A morte nunca tinha. Por isso que o diabo, a todo tempo da vida de Jesus, ele quer saber quem Jesus era, porque o sangue do animal era imperfeito, mas o sangue de Jesus era perfeito. O sangue do animal era incompleto, mas o sangue de Jesus era o quê? Era completo. Diga para esse mocinho: era completo. Aí Paulo vai escrever assim, mas Pedro escreve, né, também, mas volta para mim, Brian, por favor. Pedro vai escrever: pois sabem que não foi por meio de coisas o quê? Perecíveis. Tudo que existe é perecível, porque está debaixo do pecado. Tudo. A roupa que eu tenho hoje, ela vai durar um tempo, mas ela não é eterna. Uma hora ela vai acabar. Tudo que existe nesse mundo não é eterno, vai acabar porque está debaixo do pecado. Só que o sangue de Jesus, ele é o quê? Ele não é perecível. Diga para você: ele não é perecível. Porque ele não tem nele o quê? Pecado. Quem consegue entender? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Muda a tradução para mim na série, para mim, por favor. Porque sabendo que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, como o quê? Como prata. Ou seja, a prata é perecível, o ouro é perecível, tudo que existe nesse mundo é perecível. Nós não fomos comprados por valor, não tinha preço, não se tinha o quê? Preço, porque o sangue de Jesus era puro, ele era imaculado, ele não tinha nele pecado. Então a morte nunca poderia ter destruído. Satanás a todo tempo quer saber quem Cristo é, porque se ele mata Cristo, Bárbara, ele vai fazer o quê? Ele vai cometer uma coisa que ele não pode fazer. Se ele, Miguel, mata Jesus, então ele está quebrando uma lei espiritual, e aí ele abre uma brecha no mundo espiritual para Deus trazer de volta agora todos aqueles que estão no pecado. Então por isso que você vai ver em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, e o diabo faz uma pergunta para Jesus assim: és tu o Filho de Deus? Se és o Filho de Deus, manda as pedras se transformarem em pão. Por quê? Ele quer saber se Jesus é. Ele pergunta para Jesus de novo: se você é o Filho de Deus, pula-te daqui, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos e eles virão
chega-se o tempo em que Cristo tem que verter a sua vida na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que Ele entrega a sua vida. Ele faz o quê? Ele entrega a sua vida. Por isso que Ele vai dizer em João 17, ninguém a tira de mim, eu a dou. Ninguém pode tirar ela de mim, porque eu não sou desse mundo, eu não sou semente humana, eu sou semente celestial. E Ele vai dizer assim, ninguém pode tirar ela, mas eu vou ter, eu vou entregar ela como um preço que ninguém pode pagar. Nenhum animal, nenhum bode, nenhum animal é capaz de pagar o preço que eu vou pagar. A morte não pode tocar em mim, mas eu vou entregar a minha vida para ela, porque eu quero trazer de volta todo aquele que agora crê em mim. A Bíblia vai dizer que Cristo vai para a cruz do Calvário. Irmãos, Ele entra numa sexta-feira da paixão e Ele é rasgado dos pés à cabeça, Ele é esquartejado dos pés à cabeça. Jesus é açoitado com um instrumento chamado o azorrague. Azorrague era um instrumento que tinha 12 pontas e eles tinham nas suas pontas chifre de boi e chumbo, e aquilo causou em Jesus cerca de 460 cortes profundos no corpo de Jesus. Ele foi rasgado dos pés à cabeça, não havia formosura, não havia beleza nele. Qualquer homem teria morrido naquele primeiro momento, porque Jesus foi rasgado, o sangue foi vertido, Jesus ele foi chicoteado, e a Bíblia diz que nele ele parecia um monstro, ele parecia um bicho. A Bíblia diz que nele não havia formosura nenhuma, era horrível. Olhar para Jesus esquartejado, a gente vê os filmes e a gente acha bonito, é verdade, né? A gente diz, nossa, que cena linda, maravilhosa, a gente chora de emoção, mas olhar para Jesus dava náuseas, olhar para Jesus dava repulsa, olhar para Jesus naquele estado que ele estava, trazia pânico. Você já viu alguém sem braço, sem perna? Você já viu? É uma coisa, a gente passa até mal, a gente passa a ver um acidente na BR, a gente fala, sangue de Jesus tem poder. Jesus ficou desse nível para pior. Não havia nele beleza, não havia nele coisa bonita que os filmes mostram. Não foi uma cena de Hollywood, não foi uma cena da paixão de Cristo, não foi uma cena que Mel Gibson ele sonhou e determinou. Não, nada do que as pessoas mostram realiza e realiza o que Cristo fez na cruz, porque foi muito feio ao ponto de nem os seus discípulos estarem ali, porque o negócio foi horrível, irmãos. Era para Cristo ter morrido nas chicotadas, mas ele tinha que entregar uma morte, até uma morte de cruz. Ele caminha cerca de 3 quilômetros por uma via dolorosa, com uma cruz que não era dele, essa cruz era nossa, era uma cruz que era para eu e você estar carregando, até que ele chega no Gólgota, cravam cerca de cravos de 17 centímetros nas mãos, de 20 centímetros nos pés de Jesus. Ele é ferido, açoitado, ele é esquartejado, ele está todo moído. E aí quando ele chega na cruz do Calvário, ele diz o quê? Está consumado. Quando Cristo morreu, alguém gritou assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Agora, por que Cristo ficou morto 3 dias? Porque no mundo espiritual estava acontecendo um rebuliço. Porque no mundo espiritual estava acontecendo agora toda uma transformação. Como eu disse, você não foi comprado por um preço perecível, mas você foi comprado por um preço inestimável, algo de algo que não era perecível. Para o sacerdote, para o pai de família ter purificação, o pai de família tinha que colocar as mãos sobre um animal. Agora, se você quer ter purificação, você deve só olhar para Cristo. Olha que coisa, não precisa nem de você o quê? Tocar. Você só o quê? Você só deve olhar para Cristo, porque Cristo tem a purificação da qual eu e você precisamos. O que Jesus fez nos 3 dias? Por que Cristo ficou morto há 3 dias? Porque aconteceu o que está escrito lá nos Evangelhos, está escrito por Paulo, por Pedro. Todos eles descrevem pedaços, escrevem flashes. Eles descrevem para a gente coisas que aconteceram quando Cristo se manteve morto por quantos dias? 3 dias. A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever um texto em Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai dizer assim que tragada foi a morte pela vitória. O que foi feito? Tragada foi a morte quando Cristo morreu, ele desceu até o inferno e ele chamou a morte. E ele disse para a morte assim: aonde está a morte? A sua vitória. Aonde está o inferno? O teu aguilhão. Porque a morte não podia vencer
Jesus, só que Jesus se entregou. O que Jesus fez? Ele se entregou. Quando a morte matou Jesus, quando a morte abraçou Jesus e ela encontrou com Jesus, ela disse: o que você está fazendo aqui? E ele disse assim: aonde está a morte? A sua vitória. Satanás quebrou uma lei, Satanás quebrou um princípio de que ele nunca poderia matar um inocente. Agora Cristo disse assim: eu agora me fiz pecador, para que todo aquele que o que tem pecado, mas crê em mim, não perecesse, mas tivesse direito à vida. Glória a Deus. Então agora nós somos comprados dessa maneira, porque Satanás cometeu o maior erro dele, que foi ter matado um inocente, ter tirado a vida de um inocente. O que aconteceu? Cristo foi até o inferno, pisou na cabeça da serpente, tomou a chave da morte e da vida. Agora a morte pertence a quem? Pertence a Ele. Ele tem o controle de todas as coisas. Nas mãos de Deus está o poder da vida e o poder de quê? O poder da morte. E aí a Bíblia diz que quando Cristo toma a chave, Ele faz alguma coisa. O que Ele faz, pastor? Isaías capítulo de número 63. Põe para mim, por favor. Isaías 63. Quem está conseguindo me entender, diga graças a Deus. O que Cristo faz? Ele faz isso aqui. Isaías 63. A Bíblia vai dizer que quando Moisés constrói um tabernáculo, quando Moisés constrói o quê? Um tabernáculo. Moisés construiu sobre uma visão que ele havia tido de um tabernáculo original. Deus levou Moisés no mundo espiritual e mostrou para Moisés no tabernáculo original. Por isso que o tabernáculo ele tem todos os detalhes. Tinha metragem, a arca tinha metragem, tudo tinha que ser o quê? Perfeito, como era no mundo espiritual. No mundo espiritual havia-se um tabernáculo idêntico ao tabernáculo físico. Quem entendeu? Diga graças a Deus. Então lá existia o arca, o lugar santo, o santíssimo lugar. Lá está a arca da aliança, o quê? Original. E aí o que Cristo fez? Ele desceu ao inferno, por isso 3 dias morto. Porque ele poderia ter ressuscitado no mesmo dia. Ele poderia ter ressuscitado no dia seguinte. Ele poderia ter ressuscitado em 2 dias. Mas por que 3 dias? Porque no mundo espiritual há um acontecimento. Cristo está vencendo os demônios, destronando a Satanás, e ele está expondo Satanás para toda a natureza, e ele está quebrando o domínio de Satanás, e agora ele faz isso aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus ele era um plano escondido de Deus. Jesus era o quê? Um plano escondido de Deus. Em todo o Velho Testamento, os profetas, os sacerdotes, eles profetizavam acerca de Jesus, mas ninguém sabia quando é que Jesus apareceria. Nem mesmo os anjos, nem mesmo os homens. Ninguém sabia, a não ser a quem? Deus. Ninguém sabia de Jesus nos céus. Os anjos não sabiam aonde Jesus estava. Você não vai ver os anjos citando sobre Jesus. Você não vai ver os anjos conversando sobre Jesus no Velho Testamento. Na verdade, Jesus já existia no Velho Testamento. E ele diversas vezes se materializa, se manifesta no Velho Testamento. Mas todas as vezes que ele se manifesta em forma de quê? De anjo. Vestido de quê? De anjo. Tanto que você vai ver quando ele luta com Jacó. Quando ele luta com Jacó, Jacó pergunta assim: qual o teu nome? E o anjo diz para ele assim: por que perguntas o meu nome? Visto que o meu nome é o quê? Maravilhoso. Meu nome é o quê? Maravilhoso. Isaías havia dito: e ele será chamado de quê? De maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você vai ver lá em Gideão, quando Gideão está malhando trigo e um anjo aparece para Gideão. O anjo Gideão pergunta: qual o teu nome, anjo? Qual o teu nome para que eu vou buscar um sacrifício para você? E ele pergunta, e ele diz: por que perguntas o meu nome? Visto que o meu nome é o quê? Maravilhoso. Josué, a Bíblia vai dizer que Josué está na frente das muralhas de Jericó e de repente vem o príncipe. Vem quem? O príncipe do exército. Quem era aquele anjo? Não era um anjo comum, era Jesus se manifestando no Velho Testamento. Na linguagem da teologia nós chamamos isso de teofania. Era Cristo se manifestando o quê? No Velho Testamento. Quem consegue me entender? Diga graças a Deus. Era Cristo se manifestando em todo o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento ele não se manifesta, ele se materializa. Ele se materializa dentro de uma mulher e ele nasce, cresce, morre
isso a nossa vitória. A Bíblia vai dizer que quando ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que ele está morto há 3 dias. E o que está acontecendo? Cristo está agora entrando no tabernáculo original. Cristo vai entrar no tabernáculo original como um sacerdote fazia, porque ele precisa apresentar o sangue para a purificação de toda a humanidade. O sacrifício de um animal purificava só um homem, o sacrifício de Cristo purifica o mundo. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está chegando lá no tabernáculo original, perguntam assim: quem é este que vem de Edom, que vem de Borza? Quem é este? Tem 2 anjos na porta do tabernáculo, tem 2 anjos guardando o tabernáculo, e os anjos olham para ele e perguntam assim: quem é esse? Um olha para o outro e diz assim: quem é esse que vem caminhando de Borza? Borza significa terra, da terra vermelha, tanto que vai dizer, com as vestes tintas. Ele é o quê? Glorioso em sua vestidura e marcha com a sua grande, o quê? Com a sua grande força. Os anjos não sabem, os anjos o quê? Não sabem, mas aí eles estão olhando e perguntando assim: quem é esse aí que está vindo, que está chegando no tabernáculo? Quem é esse que vem de Borza, que vem de Edom, que vem da terra vermelha, que vem da terra dos homens? Ele marcha com glória, ele marcha com poder, porque Cristo está morto na terra, mas ele está vivo porque ele está fazendo uma obra no mundo espiritual, e ele está com uma bacia de sangue, as suas vestes estão salpicadas de sangue, e ele vem marchando, mas diz a Bíblia que ele marcha com o quê? Com força, ele marcha com glória, ele marcha com graça. Por isso que ele disse para os homens assim: destruam esse templo, e em 3 dias eu vou mostrar para vocês quem eu sou, em 3 dias eu vou mostrar para todo o universo quem eu sou. Ele marcha com glória, e a Bíblia vai dizer que os anjos estão perguntando um para o outro: quem é ele? Quem é ele? E ele vai dizer assim: eu sou aquele que fala com justiça. E tem uma coisa: eu tenho poder, eu tenho poder para salvar. Olha que coisa! Os anjos não sabem, mas ele está marchando, ele está entrando no tabernáculo original, ele está entrando no tabernáculo celestial, e os anjos estão perguntando: quem é ele? Ele é glorioso. Quem é ele? Ele marcha com justiça, ele marcha com força. E ele diz assim: eu sou aquele que o quê? Que falo em justiça. Eu vim fazer o quê? Justiça pelos filhos de Deus. E eu tenho uma coisa: eu sou poderoso para salvar. Vamos lá, diga assim: poderoso. O que ninguém podia fazer, ele faz. Ele é poderoso para quê, irmão? Para salvar. Aí diz, põe o versículo 2 para mim, Ibrahim: por que está vermelha as tuas vestiduras e as tuas roupas como daquele que pisa o lagar? Os anjos olham e dizem assim: por que a sua roupa está salpicada? Por que a sua roupa está suja de sangue? Aí ele diz assim, verso 3: porque eu sozinho pisei no lagar, e ninguém houve comigo, e eu pisei na minha ira, esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e eu manchei a minha vestidura. Ele diz assim: porque eu sozinho enfrentei o que ninguém podia enfrentar, eu fui aonde ninguém podia ir, eu fiz sozinho o que ninguém podia fazer. Os meus discípulos não estavam lá, a minha mãe não estava lá, os meus não estavam lá, vocês não estavam lá, mas eu fui sozinho, eu marchei, eu pisei no lagar, me esquartejaram, me moeram, me sacrificaram, mas eu sou poderoso para salvar. Ele diz assim: por isso as minhas vestes estão o quê? Salpicadas de sangue. E a Bíblia vai dizer que ele entra no tabernáculo celestial, onde está a arca da aliança original. E o que ele faz? Ele pega o sangue e diz: vai, agora o sangue da purificação por eles está consumado, está feito. Eles não precisam mais de um animal, porque eu sou o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que Cristo fez? Ele derramou o seu sangue sobre a arca original nos céus. E agora o preço está o quê? Pago. Diga comigo assim: eu fui comprado. Eu fui comprado. Eu fui o quê? Agora todos aqueles que o quê? Olharam para ele foram iluminados. Todos aqueles, por isso que a Bíblia vai dizer que olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão mais confundidos. Porque agora eu olho para Cristo. E quando eu olho para Cristo,
o sangue de Cristo vem sobre a minha vida. Purifica de todo pecado. Agora todo aquele que nele crê deu o direito, Deus, de ser chamados de quê? De filhos. Agora eu não sou mais criatura, eu sou filho novamente. Pega na mão do irmão que está do seu lado e diga para esse irmão: eu não sou mais criado por Deus, eu sou filho de Deus agora, porque eu disse sim para aquilo que Cristo fez. Olha o que diz, põe para mim, Hebreus capítulo de número 9, Hebreus 9. Olha o que diz, eu estou só te ensinando por que a gente foi o quê? Comprar. Fala, meu irmão, é assim que você foi comprar. Hebreus 9:12, põe para mim, por favor. Hebreus 9:12 diz assim, vamos ler: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio. O autor está dizendo assim: não foi por sangue de bodes e bezerros que nós fomos comprados, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário. Ele entrou aonde? Ele entrou no santuário, onde estava a arca da aliança. E havendo efetuado uma eterna, ele pegou o seu sangue, só que o sangue dele não tinha culpa, o sangue dele não tinha pecado, o sangue dele não tinha erro, o sangue dele não tinha mácula, o sangue dele não tinha nenhum tipo de coisa maligna, não tinha nenhum tipo de poder de Satanás ou da morte, mas ele entrou para a purificação, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergia sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, continua, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Você foi purificado pelo sangue de Cristo. Sangue sem mácula no mundo espiritual está lá. E agora todo aquele que olha para o sangue, que olha para Cristo e diz: eu te aceito e te recebo, se torna filho de Deus. E tem direito a uma coisa: a perdão dos pecados. Diga para esse irmão assim: eu fui perdoado. Diga para esse irmão assim: eu fui perdoado. Agora Cristo morreu, ressuscitou. O terceiro dia, o que ele fez? Ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que ele aparece aos seus discípulos. E ele vai ficar com seus discípulos por cerca de 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Por que ele vai ficar esses 40 dias andando com seus discípulos? Porque os discípulos ainda não estavam prontos. Os discípulos ainda precisavam de mais uma coisa. Qual era a coisa? Eles já haviam sido purificados. Agora Cristo já havia pago o preço. Mas eles precisavam ser selados por alguém, chamado de Espírito Santo. Então Jesus aparece para os seus discípulos e anda com eles por 40 dias. Fica com eles em 40 dias. Atos capítulo de número 1, põe para mim, Ibrahim. Em Atos capítulo de número 1, quando está chegando o dia da sua ascensão aos céus, quando está chegando o dia dele subir aos céus, ele chama os seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo de número 4, e diz assim para os seus discípulos, coloca para mim, Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse: e de mim ouvistes, continua, porque na verdade João batizou vocês com água, para o quê? Para a purificação, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos dias. Jesus está dizendo para eles assim: vocês já foram batizados com água, vocês já foram batizados para a purificação, eu já paguei o preço agora já está o quê? Já está pago, já está consumado, mas vocês precisam de uma coisa, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo, porque quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito. Diga para esse irmão: quando eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Só que ser batizado com o Espírito Santo é uma outra história, e você precisa ser batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai te conduzir à vida eterna. Jesus disse para eles assim: ficai. Então continua para mim, Ibrahim. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí Jesus disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ficai em Jerusalém. Jesus está falando com eles 40 dias.
último dia, ele diz para eles: fiquem aqui em Jerusalém, fiquem e aguardem pela promessa, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai se manifestar e ele vos batizará. E aí eles ficam em Jerusalém. Naquele dia, Jesus, ele é ascendido aos céus, ele sobe aos céus e se assenta à direita de Deus. Eles ficam em Jerusalém por quantos dias? Por 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Atos capítulo 2, pula para mim o capítulo 2, é aí que eu quero pregar. Eu odiei isso tudo para chegar na mensagem. Posso pregar? Diga amém. Eu só estou te mostrando em uma primeira parte como você foi comprado pelo sangue de Jesus. Como você foi o quê? Comprado pelo sangue de Jesus. Não foi um preço negociado, foi um preço que Satanás nunca deveria ter o quê? Deveria ter tocado num inocente. E aí a Bíblia vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de quê? Vamos lá. Pentecostes era uma festa que acontecia 150 dias depois da Páscoa. 150 dias depois? Jesus andou com seus discípulos quantos dias? 40 depois. Quantos? 40. E agora cumpriu-se o dia de Pentecostes, então a festa tinha começado. Se ele andou 40 dias com seus discípulos, foi ascendido aos céus, e agora que os discípulos vão receber o Espírito Santo, significa que já tinham se completado 50. Então significa que eles estavam em Jerusalém quantos dias? 10. Quantos dias? Eles ficaram esperando 10 dias pela descida do Espírito Santo. 10 dias eles ficaram orando e buscando a Deus pela descida do Espírito Santo. E o que aconteceu? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga comigo assim, de repente, veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E o que aconteceu? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga comigo assim, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito concedia que falassem. Irmãos, por que é que os discípulos precisavam do Espírito Santo? Por que é que eu e você precisamos ser batizados pelo Espírito Santo? Porque não só precisamos do Espírito conosco, mas precisamos ser batizados, ser cheios, ser transbordantes do Espírito Santo. Por quê? Número 1, diga comigo assim, número 1. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai viver os de repente dele na sua vida. Vira para o irmão, fala com o irmão assim, foi de repente. Como o Espírito Santo age dentro da vida de uma pessoa? É de repente. E de repente a vida muda. E de repente as coisas voltam para o seu lugar. E de repente o céu se manifesta. É de repente o mover do Espírito de Deus na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. É de repente, fala para as pessoas, de repente a sua vida vai mudar. De repente ele vai entrar nessa situação. Você está andando e de repente tudo muda. É de repente que Jesus faz as coisas. É de repente que o Espírito de Deus age nas nossas vidas. Eu preciso do de repente de Jesus. Eu preciso do de repente do Espírito Santo. Quem precisa desse de repente, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estão dentro de uma prisão, presos, aprisionados, açoitados, rasgados, moídos, machucados, e eles estão lá. Paulo olha para Silas e diz: o que você vai fazer? Eles vão adorar, e eles começam a adorar, e de repente um terremoto aconteceu, de repente o Espírito se manifestou. Eu não sei como você está vivendo, ou o que você está vivendo, mas eu sei que de repente o Espírito de Deus pode se manifestar nessa causa, de repente o Espírito de Deus pode se manifestar nessa situação. Tudo o que você só precisa é ser cheio dele. Glória a Porque a Deus. maneira como ele age é de repente. Diga para essa pessoa que está assim, é de repente. É de repente eu estou doente, mas de repente a cura chega. É de repente a porta estava fechada e de repente ela se abre. É de repente que a notícia estava predominante na minha vida, mas de repente uma boa notícia chega no nosso caminho. Deus vai entrar essa semana com o de repente dele sobre a sua vida. É você estar deitado no seu quarto e de repente o Espírito Santo se revela a você. É de repente tudo que o Espírito de Deus faz. É de repente. Eles estão há 10 dias orando,
10 dias falando, nós estamos esperando, nós temos que ficar aqui, Jesus mandou a gente ficar aqui, a gente tem que orar, e a Bíblia vai dizer que um olha para o outro, e Pedro olha para Tiago, o Tiago olha para Mateus, não é Mateus mesmo, né? Tem um Mateus. E o Tiago olha para Mateus, o que você vai fazer? Eles estão adorando, e eles estão buscando, tem quantos dias? 10 dias. Isso nos mostra que é um processo. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, mas de repente ele vai mudar. De repente a luz brilha no seu caminho. Lembra de Paulo indo para Damasco para matar, mas de repente a luz brilhou no caminho de Paulo. Porque o Espírito de Deus se materializa, se manifesta nas nossas vidas. É de repente. A gente não sabe, a gente está dentro de um culto, mas de repente alguém chega dentro do culto, e de repente as lágrimas vêm no nosso rosto, e de repente os medos são tirados de dentro de nós, e de repente a paz invade o nosso coração, e de repente a nossa alma é transformada. Meu irmão, eu quero declarar: a sua semana vai ser uma semana de repente. Essa semana de repente o Espírito de Deus vai te alcançar. Essa semana uma experiência do de repente vai acontecer com você. Faz, Espírito de Deus, o teu de repente na vida de cada homem que está aqui nessa manhã. Aleluia. É de repente, 2 discípulos estão caminhando, chorando, tristes, no caminho de Emaús, e a luz brilha no caminho deles, e Jesus apareceu no caminho deles. É de repente que Cristo se move nas nossas vidas. É de repente que tudo muda, meu irmão. É de repente, você só não pode parar. É 10 dias orando, pastor, é 10 anos orando, é 10 anos clamando, você só não pode parar, porque de repente isso vai mudar. Eu estou dizendo para você, eu vim aqui nessa manhã dizer para você: só não pare, só insista, só continue, porque de repente tudo muda. Glória a Deus. Vira para o irmão e fala para o irmão assim: por favor, não pare. Diga para ele assim: não desista, porque de repente o Espírito vem. De repente o quê? Tudo vai mudar na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer, e de repente, volta para mim lá, Abraão, no verso de número 2, isso. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. E a segunda coisa que ele fez, ele encheu a casa. Diga comigo assim: de repente, a casa é cheia. Que engraçado, mas a casa já estava cheia, pastor, porque ali estavam cerca de 120 pessoas. Ali estavam cerca de 120 homens e mulheres, o quê? Orando. Só que tem 120 homens e mulheres vazios. Está cheio de gente vazia, precisando de um de repente do Espírito de Deus na vida dele. Porque quando o Espírito de Deus te encher, você vai transbordar. Quando o Espírito de Deus ele enche a nossa vida, ele preenche coisas em nós que somente ele é suficiente para preencher. O vazio que você está buscando para a sua alma, para a sua vida, somente uma pessoa pode encher. E quando ele vem, ele não só enche a mim, mas ele é poderoso para encher a você, aquele, aquela. Ele enche toda a casa. Diga assim: ele enche toda a casa. O Espírito Santo não faz obras incompletas na nossa vida. Quando ele vem, ele enche todas as áreas da vida de um homem. Todas as áreas foram preenchidas. Você precisa do de repente, e você precisa ser cheio. Você está muito cheio de coisas. Sabe por que o Espírito de Deus só veio 10 dias depois? Porque eles precisavam ser esvaziados deles para ser cheios do Espírito. Eles precisavam de ser tirados de dentro deles. Tem coisas que o Espírito Santo não precisa tirar de dentro de você, porque você transborda daquilo que você tem. E se você tem tristezas dentro de você, quando você for cheio, essas tristezas transbordarão. Você transborda aquilo que está dentro do seu coração. Se o seu coração está cheio de mágoa, quando você transbordar, você vai transbordar mágoa. Você vai transbordar ira. Você vai transbordar ressentimento. Então o Senhor precisa fazer uma coisa com você nessa manhã. Ele vai esvaziar você de você mesmo, para você ser cheio dele. Põe a mão no seu coração e diga assim: Deus, vem me esvaziar de mim mesmo. O que você está buscando não está em você, está em Cristo. Está em Deus, está na pessoa do Espírito Santo. Por isso você precisa olhar para Cristo nessa manhã e esvaziar. Lembra que o
colocava as mãos sobre o animal, ele transferia para o animal tudo aquilo que ele tinha de pecado. Nessa manhã, todo o seu pecado já foi consumado por Cristo na cruz do Calvário. Você precisa esvaziar, esvazie de você, para que você seja cheio de Cristo, para que você seja cheio do Espírito Santo, e o Espírito de Deus, ele enche toda a casa. Você vai transbordar de alegria essa semana, você vai transbordar de paz essa semana, você vai transbordar de longanimidade essa semana, porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é temperança, é domínio próprio. O Espírito de Deus vai transbordar em você nessa semana. Você será cheio, 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 cheio. Tinham ali 120 homens vazios, mas quando o Espírito veio, a Bíblia diz que ele encheu. Ele fez o quê? Ele encheu toda a casa que estavam assentados. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não ficou ninguém ali sem receber, sem tocar na pessoa, na presença do Espírito Santo. Nessa manhã o Espírito Santo trouxe você aqui, porque ele vai encher essa casa. Ele vai encher esse coração. Ele vai encher a sua mentalidade. Ele vai encher o seu espírito. Ele vai encher você, para você transbordar daquilo que Ele tem para a sua vida nessa manhã. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos lá, diga comigo assim: de repente, Ele enche. Duas coisas, porque eu preciso do Espírito Santo. Porque eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, porque Ele faz de repente. E número 2, porque Ele enche toda a casa. A Bíblia vai dizer que foram vistas, diga comigo assim, que foram vistas. A terceira coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela recebe é visão. É o quê? É visão. Diga comigo assim, visão. Sonhos mudam, visões não. Uma visão ela não é escrita, uma estratégia pode ser escrita a lápis, porque estratégias mudam, mas a visão não. Toda visão ela é imutável. Uma visão de Deus ela é o quê? Imutável. Então tem uma frase dizendo assim: uma visão levanta um exército, mas um exército não é suficiente para promover uma visão. Uma visão ela levanta um exército. Como assim, pastor? Em Ezequiel capítulo de número 47, Ezequiel é levado por uma visão num vale de ossos secos. E o Senhor pergunta para Ezequiel assim: poderá esses ossos voltar a viver? E aí Ezequiel disse assim: só o Senhor sabe. E Deus disse: profetiza, dá uma visão para eles e eles se levantarão. Dá uma visão para eles, porque um exército não promove uma visão, mas uma visão levanta um exército. Deus vai te dar uma visão essa semana, e coisas na sua vida que estão caídas serão levantadas no nome de Jesus. Deus vai te dar uma visão nessa manhã, e tudo aquilo que está parado na sua vida